Hoje vamos abordar a figura dos embargos de terceiro. Essa figura jurídica ela encontra-se no título 3, capítulo 7 e o sistema legal dos artigos 674 a 681 do nosso CPC. Eu gostaria de lembrar vocês que no exercício da jurisdição contenciosa voluntária, o Estado ele pode determinar a constrição de bens para atender a própria finalidade do processo. Isso ocorre muito, por exemplo, na execução, no arresto, no sequestro, que são figurinhas típicas, onde nós encontramos a apreensão judicial de bens. Algumas vezes essa apreensão ocorre de bens não pertencentes a pessoas que são partes dentro daquele processo, ou noutras que neles não tenham interesse. E os embargos de terceiro, ele surge justamente como um mecanismo, como um remédio processual para desfazer esse ato, inibir esse ato de constrição, restaurando o seu status quo, ou seja, entregando a quem de direito aquele bem que não deveria, por alguma razão, ter sido objeto da constrição. Nós temos várias e várias vezes criticado o legislador por não, logo de início, no Código, quando começa o estudo da figurinha jurídica, conceituá-la devidamente. Mesmo que de uma forma torta e diferente, aqui nos dispositivos legais atinentes aos embargos terceiros, vocês, se tiverem o cuidado e a atenção de analisarem dispositivo por dispositivo, vocês observarão que o legislador ele consegue, num único artigo, por vezes conceituar e já dar a legitimidade ativa para esse movimento processual. Por exemplo, da análise atenta do artigo 674, nós conseguimos já extrair o conceito dos embargos de terceiro, que é o meio processual de que se vale a pessoa que, não sendo parte no processo, para requerer o desfazimento ou a inibição da constrição ou ameaça de constrição judicial de bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Vejam, a apreensão de bem que não seja parte da pessoa integrante do processo originário do ato, tudo bem. A novidade aqui é a ameaça, ou seja, se o terceiro tiver conhecimento de que existe a ameaça da constrição, a ameaça da apreensão, ele pode já se valer dos embargos de terceiro como medida acautelatória para que isso não ocorra. Portanto, trata-se de medida que objetiva possibilitar ao terceiro a defesa do seu direito na busca do desfazimento do ato de apreensão judicial sobre bem que lhe pertence, a propriedade ou mesmo que possua posse ou direito de posse, decorrente de processo do qual não é parte e não tenha interesse jurídico. E ainda que
esse movimento processual objetiva e possibilita não apenas o desfazimento, mas também a ameaça da apreensão que se tem conhecimento, ou que ele tenha conhecimento de alguma forma. Então, a finalidade específica dos embargos de terceiro é, em primeiro lugar, o desfazimento do ato, como nós vimos de apreensão judicial. E quando se fala em desfazimento, de consequência, quando há apreensão, há remoção ou coisa que o valha, o terceiro, o embargante, ele já quer ser reintegrado na posse e no domínio desse bem. Ou, se é apenas ameaça, os embargos de terceiro ele tem como finalidade a manutenção da posse e domínio dos bens que poderão vir a ser objeto da apreensão. A natureza jurídica, muito embora os embargos de terceiro, eles só existam em razão da constrição judicial ou da ameaça de constrição judicial sobre bens de terceiros, a natureza jurídica é de ação própria. Embora venha a palavra terceiros ou terceiro, como o próprio título diz, não se confunde em hipótese alguma com as formas de intervenção de terceiros que são previstas lá no nosso ordenamento processual e que já deve ter sido objeto de estudo por vocês por ocasião do direito processual civil 1. Muito menos com a oposição, que será objeto da nossa próxima aula, outra figura jurídica incluída pelo legislador de 2015 no rol dos procedimentos especiais, cuja jurisdição também é contenciosa. E nós analisaremos no nosso próximo assunto, e vocês poderão observar que são coisas completamente distintas. A legitimidade ativa para a utilização dos embargos terceiro, o parágrafo 1º do artigo 674, ele expressa muito bem que pode ser de terceiro propriedade, inclusive o fiduciário, ou o possuidor. Então, ele já de plano e de pronto ele diz, o proprietário, esse sem sombra de dúvida, não se tem dúvidas que ele realmente é quem tem a legitimidade ativa para ingressar com a ação para o desfazimento do ato. E estendeu isso também ao credor fiduciário, em especial quando na execução, que é uma figura muito próxima da execução, porque é lá onde a maioria dos casos temos apreensão, mas quando esse credor fiduciário não for, por exemplo, intimado de uma penhora. E a penhora embora não haja remoção, mas é um ato de constrição. E existe a possibilidade de expropriação. Então, automaticamente, os embargos de terceiro objetivam impedir que isso ocorra. Muito embora a princípio a ação possa ser ajuizada por qualquer pessoa que se caracterize como terceiro, ou seja, aquele que teve o seu bem, propriedade ou posse apreendido em processo do qual não possa ser parte, essa condição de terceiro às vezes nem é fácil, não é tão simples assim de se caracterizar, não é qualquer um que por qualquer razão possa vir e dizer, bom, eu também sou terceiro, posso me utilizar desse remédio jurídico para o desfazimento do ato.